Olá, muito boa tarde. Estamos num jardim bíblico dos franciscanos capuchinhos em Fátima e foi a partir das referências que aqui de alguma forma se reproduzem que se foi desenvolvendo uma investigação que resultou em 6.000 páginas e 6 volumes. A história que passa por esses 6 volumes é de 23 séculos. E quem desenvolveu tudo isto foi Frei Herculano Alves, que está hoje connosco no programa 100x7, a quem vamos pedir para recordar este percurso de investigação e também as preciosidades, nomeadamente edições singulares da Bíblia em português, que foi encontrando ao longo deste processo. Frei Herculano, boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa 70x7. Tem entre mãos um dos volumes, não é? O 5º volume desta obra monumental. O 6º está por estes dias também a chegar junto do público. Como é que começou todo este processo? Há muitas particularidades ao longo deste processo. Começou por volta do ano 2000, não é? A ideia de fazer a Bíblia em Portugal, na nossa cultura portuguesa, melhor dito, saiu a partir da tese de investigação, da tese de doutoramento, numa tese de doutoramento que fiz sobre João Ferreira de Almeida. Faz parte também deste processo, que é o 4º volume, e foi a partir daí que, andando pelas bibliotecas um pouco de toda a Europa, Estados Unidos e também na África, de alguma maneira, das nossas ex-colónias, porque muitas Bíblias de João Ferreira de Almeida foram feitas para as ex-colónias portuguesas já a partir do século XVIII. E nessa tradução de João Ferreira de Almeida está um marco decisivo em todo este processo de investigação. Exato, foi a partir desta investigação que surgiu a ideia. Para doutoramento? Para doutoramento. Porque havia, eu ao mesmo tempo que recolhia João Ferreira de Almeida nas bibliotecas, por exemplo, de Copenhaga, de Amsterdão e as várias bibliotecas da Holanda e dos Estados Unidos, maiormente a Biblioteca da Sociedade Bíblica Americana e muito mais em várias bibliotecas inglesas, sobretudo a British Library e maiormente a Biblioteca de Cambridge, onde tem a grande coleção da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, assim chamada, que é a Sociedade Bíblica Protestante Inglesa, que reunia várias sociedades que faziam Bíblias e que editaram Bíblias em português. Foi a partir daí que surgiu, portanto, esta ideia de recolher esses elementos que serviriam para uma história não da Bíblia, mas uma presença da Bíblia, uma recepção da Bíblia em português, ou melhor, em Portugal. E acredito que toda essa pesquisa e o levantamento que foi fazendo de edições da Bíblia faz parte agora da sua biblioteca particular, muitos desses volumes. Muitos desses volumes estão na biblioteca, na minha biblioteca pessoal, porque de facto foi uma recolha que foi sendo possível na medida em que havia também dinheiro para comprar as edições. Não é? E podemos ir abrir a sua biblioteca e descobrir alguns desses volumes? À vontade, não é? Então, se calhar, e mesmo antes de regressarmos aqui ao Jardim Bíblico dos franciscanos capuchinhos e de nos sentarmos aqui no cenáculo, vamos tentar descobrir alguma das preciosidades que estão na sua biblioteca. Muito bem. Ora, entramos aqui no túnel das Bíblias, como eu lhe chamo, onde há Bíblias desde João Ferreira de Almeida até outras Bíblias portuguesas de todos os séculos e também Bíblias inglesas. Tem uma estante de Bíblias inglesas. Algumas Bíblias são bastante curiosas, por exemplo esta, que foi fotocopiada em Copenhaga, porque não existe em Portugal nenhum exemplar dela. João Ferreira de Almeida, de 1693, como diz esta capa, que é de uma Bíblia copiada, como digo, em Copenhaga, e desta Bíblia existem os 3 exemplares no mundo. Curiosamente, em Portugal não há nenhum exemplar, sendo um autor português, até uma que havia no século XVIII, segundo um autor português, existia na Biblioteca Nacional um exemplar que desapareceu simplesmente. Alguém vendeu, sei lá, para fazer algum dinheiro, porque é um exemplar raríssimo, muito caro. Existe na British Library, portanto, a Biblioteca Nacional da Inglaterra, em Copenhaga e mais um na Holanda. Nós não temos nenhum em Portugal de um autor português. Eu tenho esta cópia feita na Holanda, que está muito bem feita, e que este é o Testamento, o Novo Testamento, diríamos, definitivo de João Ferreira de Almeida,
já que o outro Novo Testamento, a primeira edição, diríamos, foi simplesmente editada ao mapa, estava cheia de erros. Há muitas outras Bíblias aqui curiosas, por exemplo esta de 1900, que é uma Bíblia assim, ela é até grande, chamada assim, é até grande, para as pessoas mais idosas que tinham falta de vista, como acontece tantas vezes, poderem ler a Bíblia. Mas, como sempre, João Ferreira de Almeida é sobretudo editada pelos protestantes. Ela foi editada naturalmente em Portugal e curiosamente no Porto, em 1900, não é? Outras Bíblias curiosas há aqui, muitas delas, há alguma Bíblia, inclusive, de 1942, cujo exemplar, o único exemplar foi encontrado numa biblioteca no Rio de Janeiro, ou São Paulo, melhor dito, e sendo impressa em Lisboa, nem sequer existe nenhum exemplar em Portugal. Há coisas curiosas, sim, umas pequeninas, outras grandes, sempre bonitas. Esta também feita em Lisboa em 1952, um Novo Testamento assim, já de bolso, para se poder, diríamos, levar nas viagens, etc. Foi uma recolha que Freire Plano foi fazendo Fui fazendo por todo o mundo. Ao longo dos anos, enfim, desde os Estados Unidos, a Holanda, a Dinamarca, a França, a Alemanha. A Alemanha, curiosamente, nunca editou, claro, não tinha que editar, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, porque ele nunca esteve, a Alemanha nunca andou pelo Oriente. E o Oriente é o lugar, diríamos, da Bíblia de Almeida, por onde passaram naturalmente os portugueses, depois os holandeses, depois os ingleses e os dinamarqueses. Editaram-na também em Tranquebar, várias edições do Almeida, porque eles tinham lá uma colónia de Tranquebar, que lhes tinha sido cedida pelos holandeses ou ingleses. Este já é tudo Almeida. Passamos a Figueiredo, para António Pedro Figueiredo. A Bíblia dele tem aqui muitos exemplares assim enormes, exemplares muito grandes, que é exemplares de biblioteca, isto no século XVIII, fim do século XVIII, 1750, 90, quando esta Bíblia foi feita. Há Bíblias de todos os tamanhos e feitios, nesse sentido, em que umas são maiores do que outras, modelos diferentes, mas sempre sem notas, porque foram editadas quase todas pelos protestantes. Curiosamente, um padre católico traduz a Bíblia e os editores e os que editam são os protestantes mais em todo o mundo do que até os católicos em Portugal editaram. Nesse sentido, a Bíblia de Figueiredo tem poucas edições católicas, ou seja, com as notas, com os comentários que ele fez, e muito poucas edições, ou quase nenhuma, são Bíblias monumentais, que são católicas, Bíblias de bolso, assim, ou de uso manual, diríamos, não há, simplesmente não conheço nenhuma edição católica propriamente dita. A ver, todas sem notas, não tem nada. Quando a Bíblia de Figueiredo, a original, está cheia de notas, não é? Cheia de notas por todo lado, foi feita em vários volumes, não é? Há Bíblias de todo tamanho e feitio, como digo, e umas mais pequenas das maiores. E, sobretudo, ótimos instrumentos para a investigação que levou a cabo, não é? Também foi necessário consultar estas Bíblias, até para ver como é que ele foi fazendo, porque ele também fez revisões, e é curioso que muitas vezes não sabemos bem qual era exatamente a Bíblia daquela altura, ou seja, uma Bíblia completa, que ele fez em vários volumes, e ia fazendo edições à medida que, por exemplo, Assis Gustavo ia corrigindo. De maneira que é muito difícil fazer, diríamos, uma coleção de volumes que corresponda a uma Bíblia completa. Nas bibliotecas mesmo não sabem. Não sei se alguma biblioteca sabe isso, o certo é que é muito complicado. Não é? Depois temos outras Bíblias por aqui, de outros autores em português. Temos esta Bíblia monumental, que é de facto monumental, esta Bíblia, da Bíblia do século XX, não é? Estamos já no século XX. Foi promovida por um cônego Galamba da Distrito de Leiria, com os biblistas dos anos 60 em Portugal. É uma Bíblia portuguesa muito boa, com imagens, a cores e tudo. Uma Bíblia monumental, assim se chama às vezes uma Bíblia monumental, ou Bíblia ilustrada, porque tem muitas ilustrações, não é? Muitas ilustrações e bonitas, assim, de imagens bíblicas, naturalmente.
Esta Bíblia foi das primeiras Bíblias que fez em Portugal, foi a segunda, depois de Mato Soares, que temos já aqui ao nosso lado. Temos aqui ao nosso lado o nosso Mato Soares, que fez uma Bíblia assim, já deste estilo. Uma Bíblia manual. Uma Bíblia manual quer dizer que é portátil, que se leva para qualquer lado, que se transporta facilmente. Diríamos que não é uma Bíblia de biblioteca, como estas primeiras de Figueiredo, as Bíblias católicas de Figueiredo. É uma Bíblia traduzida ainda do latim, tal como Figueiredo foi traduzido do latim, mas com muitas notas, muitos comentários. Foi, de facto, isto está tudo escrito no 6º volume, portanto, no último volume, do século XX, e tem estas Bíblias todas explicadas, edições, etc, etc, etc. Portanto, é uma Bíblia que nunca teve grande futuro, preencheu aquela lacuna nos anos 30 do século XX até aos anos 60, quando apareceram já estas Bíblias monumentais, e depois apareceu seguidamente a Bíblia da Difusora Bíblica. A primeira Bíblia, a primeira tradução que a Difusora Bíblica traduziu, que é uma edição humilde, mas era o que era possível naquela altura, nos anos 64, não é? De maneira que depois, claro, a nova tradução da Difusora Bíblica já é outra coisa, está no outro setor, no setor já que está à venda, como está à venda, é uma Bíblia já, diríamos, moderna, atualizada, nas notas, traduções e tudo. É uma Bíblia mais científica, diríamos assim. E regressemos então ao Jardim Bíblico para recordar todo esse processo. Frei Herculano Alves, o encontro com documentos da história, com edições singulares da Bíblia, é claro que nos remetem para o grande valor que a Bíblia sempre teve ao longo dos séculos, e Portugal não é exceção. A Bíblia em Portugal é um livro do culto, da cultura, da ciência, é um livro que de facto está na nossa história. A Bíblia foi sempre, diríamos, a alma da Europa cristã. Infelizmente, a Europa está a deixar de ser cristã e por isso a Bíblia também automaticamente perde valor. Mas se calhar não se perdem as referências na cultura cristã, na cultura europeia. A cultura europeia continua a ter referências à Bíblia, porque as referências, no fundo, às suas raízes, mas cada vez mais se perdem estas referências. Não são reconhecidas. Não são reconhecidas como referências válidas. Por isso, esta coletânea da Bíblia em Portugal situa-se um pouco nestas referências às raízes da Bíblia e da cultura. Porque eu sempre pensei e sempre quis fazer esta coletânea, esteve sempre no meu horizonte esta coletânea devido a colocar precisamente a Bíblia na cultura, a Bíblia nas bibliotecas. Quem sabe se alguém vê na biblioteca, olha a Bíblia em Portugal, se isto desperta a curiosidade para eventualmente ler o livro, ou folhear o livro e ver que de facto a Bíblia esteve sempre nas nossas raízes da cultura portuguesa e europeia. Já vamos tentar descobrir essas referências e presenças na ciência, na matemática, enfim, em tantos, numa multiplicidade de disciplinas. Vimos já, pelos exemplares que nos foi mostrando, que João Ferreira de Almeida acaba por ser a voz principal para a Bíblia em Portugal. João Ferreira de Almeida é importante na nossa cultura porque foi, de facto, a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Porque antes de João Ferreira de Almeida, a Bíblia, por exemplo, na Idade Média, não se fazia uma tradução literal da Bíblia. Faziam-se, diríamos, misturava-se um bocadinho o texto com comentários da Bíblia, não é? E então não havia propriamente uma Bíblia. Eram textos eram bíblicos, mas não era a Bíblia ainda. João Ferreira de Almeida, como era protestante calvinista, tinha na sua ideologia religiosa a Bíblia como fundamento da fé cristã, que de facto ele tinha toda a razão, porque a Bíblia é mesmo isso. É o nosso livro, o livro dos cristãos, dos católicos, protestantes e também dos judeus, naturalmente, e por isso João Ferreira de Almeida tinha toda a razão em fazer uma obra traduzi-la para a língua portuguesa. Agora, o interessante, só que termino aqui,
O interessante é que João Ferreira de Almeida traduziu não para os portugueses, porque a Bíblia até estava, a tradução em português, estava proibida em Portugal nessa altura, mas traduziu para os portugueses, entre aspas, os povos do Oriente, toda a orla marítima da África e da Ásia, que falavam já a língua portuguesa, sobretudo no comércio. João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para essa gente. Talvez nem sequer pensasse em Portugal, porque sabia o que é que acontecia. Tendo por destinatário essas zonas geográficas, há pouco dizia-me o Frei Herculano Alves que uma das edições acabou por ser atirada ao mar porque estava cheia de erros. Portanto, o primeiro Novo Testamento que João Ferreira de Almeida traduziu precisamente pelo Novo Testamento, como normalmente se traduz, é a primeira obra que se traduz numa Bíblia sem o Novo Testamento. E esse Novo Testamento foi corrigido pelos holandeses em Amsterdão e naturalmente ficou cheio de erros. João Ferreira de Almeida ficou furioso, mesmo furioso, zangado com aquela obra que os holandeses estavam a deturpar a sua tradução, e ele próprio disse que não queria aquela edição. Os holandeses deitaram ao mar para que ela desaparecesse mesmo, não é? Curiosamente, João Ferreira de Almeida ficou com 50 exemplares, e desses 50 exemplares só é conhecido um. E esse único exemplar que ele corrigiu à mão, eu encontrei-o na Biblioteca Nacional de Lisboa, como investigação do meu doutoramento de João Ferreira de Almeida, precisamente. E esse único exemplar que existe está hoje muito guardado, que eu recomendei que o guardassem, e já não está, diríamos, disponível para o público, porque está só microfilmado para o público. É um exemplar do século XVII. Exato, século XVII, 1681. O catálogo de João Ferreira de Almeida dá nada menos que entre 150 e 200 milhões de exemplares, segundo o meu cálculo, daquilo que se pode calcular, porque todas as edições têm o número de exemplares editado, e com esse número todo, e com mais os meus cálculos do que se editava em cada período, eu calculo que foram editados 150 a 200 milhões de exemplares, e todo mundo quer ser, de longe, a obra mais portuguesa editada em língua portuguesa, não é? A tradução de João Ferreira de Almeida. Sim, 200 milhões. E por isso essa investigação que fez e a centralidade que tem João Ferreira de Almeida nesta história da Bíblia em Portugal. Sim, tem muita importância, porque foi o ponto de partida. Foi o ponto de partida. Claro que mais tarde veio a primeira Bíblia Católica, que já faz parte do 5º volume. A primeira Bíblia Católica foi de Padre António Pereira de Figueiredo, no tempo do Iluminismo pombalino, do Iluminismo pombalista. Que é este volume que temos aqui também, aliás, o mais volumoso, quase 1500 páginas. É praticamente 1500 páginas, o século XVIII, XIX, e que engloba a Bíblia de Figueiredo, que é uma Bíblia, primeira Bíblia Católica, mereceu umas 250 páginas neste volume, não é? Porque era de justiça que a primeira Bíblia Católica traduzida, embora da Vulgata Latina ainda, mas já foi, diríamos, legalmente traduzida para português. Estamos a fazer este percurso pela obra que está agora também a ser apresentada, o 6º volume, séculos XX e XXI, e podemos dizer que o século XX para a Igreja Católica é o século da Bíblia? O século XX é o século da Bíblia, é o século da cultura bíblica, é o século onde a Bíblia teve mais expansão e foi mais editada. Isto para dizer que em Portugal, que me interessa mais a cultura portuguesa, a grande influência, ou aquilo que mais influenciou este boom, diríamos assim, da Bíblia e das histórias da Bíblia, foi a encíclica Divino Flantem Spiritu de 1943, do Papa Pio XII, que deu um pontapé na crise bíblica que havia até aí, e disse que era preciso traduzir urgentemente a Bíblia para as línguas nacionais, para o povo ter a Bíblia na mão, não é? Que era preciso fundamentar os estudos bíblicos, toda a cultura bíblica que vinha do século, desde o Renascimento, que teve um grande impacto no Iluminismo, não é? No século XVII, XVIII e XIX também,
e era preciso que a Igreja Católica fizesse estudos científicos da Bíblia e ensinasse o povo a ler a Bíblia como deve ser, não é? Porque o grande problema dos católicos é não terem uma formação, diríamos, minimamente científica para compreender o texto da Bíblia. Antes de ler era preciso ter o texto, não é? Antes de ler é preciso o texto, naturalmente. Mas se não tem a formação ao mesmo tempo, ou até antes de ler a Bíblia, antes de ler a Bíblia em particular em casa, por exemplo, não adianta nada dar a Bíblia ao povo, quer dizer, porque o povo vai interpretá-la mal. E eu tenho casos que são típicos deste facto, não é? Eu ofereci um livro a uma senhora sobre o Antigo Testamento, que é um dos livros que eu tenho, não é? Sobre o Antigo Testamento, ela recusou-se a receber o livro porque é o Antigo Testamento, não é? Uma coisa do outro mundo. Ora bem, o Antigo Testamento faz parte da Bíblia, não é? O Concílio Vaticano II teve aqui um papel determinante? Mais que determinante, porque continua na senda da Divina Voluntas Espírito de Piedoso, uma encíclica que abriu a Igreja à Bíblia, no aspecto científico e pastoral, e depois o Vaticano II, na Dei Verbum, um documento, uma Constituição, a mais famosa, que tem mais impacto na Igreja, foi a Dei Verbum, que é o documento que diz a palavra de Deus que se deve estender a todos os âmbitos da cultura e, sobretudo, a cultura científica. Portanto, é um documento fundamental, o documento mais importante que a Igreja produziu em toda a Bíblia, em toda a sua história, melhor dito, foi a Dei Verbum do Concílio Vaticano II, que é um documento que é basilar para a história da Bíblia em Portugal. Uma obra de 6.000 páginas, 6 volumes, a primeira publicação começou em 2016, não é? 2016. Que agora chega ao fim para, de facto, afirmar que a Bíblia em Portugal é um livro dos livros, do culto e da cultura. Do culto e da cultura, exatamente. Porque a Bíblia é, de facto, foi sempre a base da cultura europeia, é o livro da cultura mundial, podemos dizer, porque é o livro mais lido em todo o mundo, não é? A Bíblia, por judeus e por cristãos, não é? E então, nesse sentido, a Bíblia é o grande livro da cultura mundial e não apenas europeia. Agora, devia ser também um livro da vivência do cristão, não é? E aí nós falhamos muito, porque se a Bíblia não se torna o livro da vivência, se não a vivemos, depois não podemos levá-la para a cultura. Primeiro, porque não lhe damos importância. Ninguém ama aquilo que desconhece, não é? Só conhecendo a Bíblia é que nós a amamos. E se a amamos, levamos-la para outros. Ensinamos-la bem na catequese. A catequese merecia mais respeito, não é? Mais respeito. Seria bem lida na catequese. Seria bem ensinada nas homilias, que também merecem muito respeito, não é? E seria bem ensinada, naturalmente, em qualquer reunião, por exemplo, cristã, onde até casais ou isso, tudo devia começar na Igreja por uma leitura do texto bíblico explicado, porque é dali que parte toda a nossa fé. E claro, se parte para a fé, depois parte também para a cultura. Quando a fé falhará também a presença da Bíblia na cultura. E sem dúvida que esta publicação, que agora que agora se completa, é um grande contributo para essa valorização da Bíblia no culto e na cultura, desde logo pelo conhecimento ao longo da história que a Bíblia em Portugal foi tendo, seja no âmbito religioso, seja também no âmbito académico e no âmbito cultural. Frei Herculano, agradeço-lhe muito ter apresentado aqui no programa CTV7 este percurso de investigação que agora resulta nesta publicação. Muito obrigado também. De 6 volumes. Muito obrigado. O tema que quisemos trazer aqui ao programa 70x7, quando se completa a publicação da 6ª obra, do 6º volume, sobre a Bíblia em Portugal. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.